tua voz, nem culpas que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma. a voz daquele que tudo criou, sua palavra é pura, estudo para os que nele creem. Quero falar com os irmãos essa noite. Dona Teresa Santana comentou na publicação, já vou dar uma olhadinha no comentário que a senhora fez. Que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, sua palavra. Vamos aqui em nome de Jesus, eu quero falar com os irmãos. Hoje nós vamos falar sobre rituais. É um assunto difícil de tratar, mas é um assunto necessário. Muitas pessoas acabam se envolvendo indiretamente com rituais. Às vezes a pessoa é alvo de um ritual e nem sabe. Às vezes essa mesma pessoa comeu algo oferecido ou algo dedicado às entidades e não sabe. Uma peça de roupa que é apresentada a uma determinada entidade. Então é necessário que você preste muita atenção no assunto que nós vamos tratar essa noite. Porque hoje é sexta-feira. E por que escolhi esse dia para falar sobre isso? Porque hoje é o dia em que são feitos os rituais de sangue. Sexta-feira é dia de rituais de sangue. Todo pacto que é feito com sangue é feito na sexta-feira. Então, hoje é um dia que os espíritos utilizam, as pessoas fazem as suas oferendas. Elas são apresentadas nas cachoeiras, nas matas virgens, nas encruzilhadas, nas portas de instituição financeira, nos cemitérios. Então, nós vamos falar sobre rituais e já vamos aqui Dona Teresa Santana, o seu Altair, o problema dele é câncer no estômago. Nosso Deus vence o câncer. Vamos orar. Estou anotando aqui agora. Bom, antes de nós entrarmos a fundo no assunto, eu vou passar aqui alguns sintomas que podem caracterizar que você é vítima de uma obra, de um ritual de feitiçaria. Alguns sintomas, não são todos eles, existem outros, mas eu vou citar aqui alguns que são os mais característicos. Por exemplo, você tem uma doença, uma dor, que você vai aos médicos e os médicos não conseguem diagnosticar. Não aparece nos exames. Por exemplo, você tem uma dor na coluna ou nos seus membros, seja eles superiores ou inferiores, e você vai ao médico, faz exames e não consta nada, não aparece nada nos exames. Doenças que não são diagnosticáveis. Isso é um sinal que caracteriza que você foi vítima de um ritual. Por exemplo, outro, que é muito comum, a pessoa vê vultos e ouve vozes. Se você ouve uma voz e quando procura não é ninguém, não tem ninguém, às vezes chamando o teu nome,
às vezes falando alguma coisa, você ouve nitidamente essa voz. Quando você procura saber, não tem ninguém, isso também é um sinal de que você foi vítima de um ritual. Outro, se você vê vultos ou ouve vozes, tome cuidado, procure ajuda espiritual o quanto antes. Vamos lá. Outro sintoma característico é a depressão. Muitas pessoas estão falando assim, a depressão é uma doença. Sim, a depressão ela causa doenças, mas ela por si só, ela surgiu há pouco tempo. As pessoas antes não se falava de depressão, né? Só que os médicos não tratam a depressão, eles dopam o corpo. Mas eu já vi tantas pessoas, tantas e tantas pessoas, que fizeram uso de medicamento, ficaram com as suas capacidades físicas prejudicadas, né? Tiveram seus reflexos prejudicados, sua capacidade cognitiva prejudicada por conta das medicações, e o estado daquela pessoa se tornou pior do que antes dela fazer uso da medicação. E a pessoa passa a ser taxada como doida. Então, se você tem sintomas depressivos, você também pode ter sido vítima de uma obra, de um ritual maligno contra a sua vida. Se você tem insônia constante, você já foi ao médico, já procurou ver se há algum problema físico. Insônia também é uma característica de que você é alvo de um ritual. A depressão, quando ela tem origem por um trauma, o médico pode te ajudar. Agora, quando essa depressão surgiu do nada, você era uma pessoa alegre, feliz, e se tornou deprimida, aí serve para minha irmã Kelly Dani, sem um motivo trágico, né? Isso pode ser espiritual. Então preste atenção, porque nós vamos aqui explicitar algumas coisas para que você possa aprender a como se defender desses males e como evitar que esses males voltem a afligir a sua vida no futuro. Dando outra característica, uma outra característica que possivelmente te seja feito aqui. A Cris coloca aqui, Rena Cris coloca aqui, eu tenho muita ansiedade. Ansiedade, Cris, é um mal provocado pela falta de confiança. Quando você deposita a sua fé e a sua confiança em Deus, a Bíblia diz que nós conseguimos nos libertar da ansiedade. A gente lança fora a nossa ansiedade, porque a gente passa a confiar no nosso Deus. Amém? Mas vamos lá. Vícios. Nós falamos aqui na primeira aula do nosso seminário de batalha espiritual sobre isso. Entenda que as forças espirituais malignas, para elas poderem realizar desejos físicos, elas precisam de um hospedeiro, de um corpo. Então, quando um espírito se associa, se apodera de um corpo, ele realiza os seus desejos por meio deste corpo. E aí essa pessoa torna-se dependente de substâncias, torna-se viciada. Isso aí eu não estou falando só de entorpecentes ilegais, mas muitos vícios que a sociedade considera normal e legal, bebedeira, né, beber, fumar, né, jogar. Então tem alguns vícios que são considerados sociais, vícios sociais que as pessoas têm, mas que no fundo tem uma raiz espiritual. Outro sintoma característico de quem é vítima de um trabalho, de um ritual,
é você ter a sensação de estar sendo seguido. Você está na rua ou está em algum lugar e você tem a nítida sensação de que tem alguém te seguindo. Quando você olha, não tem ninguém. Você procura, não tem ninguém. Mas você volta e meia se sente seguido, perseguido. Você tem a sensação, e aí só a pessoa que está passando por isso sabe o que eu estou falando. Porque parece que você vai ver. É tão real que parece que você vai ver. Quando você olha, não tem ninguém. E isso normalmente provoca uma taquicardia, uma sensação de desespero. E aí a gente vai falar sobre o sintoma que a irmã Kelly agora acabou colocando aqui, a Kelly Daiane. Bom que você está conosco, porque isso vai te ajudar. A palavra de hoje vai te ajudar muito, meu querido, muito. Porque se você tem desejo de suicídio, desejo de acabar com a sua própria vida, entenda, aí é um caso mais grave. Se você tem desejo de tirar a sua própria vida, pode ter certeza, você está sendo vítima de uma obra, de um ritual maligno contra a sua vida. Sabe por quê? Porque a vida é um dom de Deus. E se você se lembrar das palavras que Jesus disse, você vai entender perfeitamente o que eu estou falando. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então a aflição que você passa, a angústia, o problema, isso é natural. Jesus disse que nós passaríamos, todos nós passamos. Só que Jesus completou essa frase dizendo: tendes bom ânimo, eu venci o mundo, e se eu venci, vós também vencereis. Então quer dizer, não existe problema que seja capaz de te vencer, de te parar, a não ser que você não esteja devidamente protegido por Deus e esteja sendo vítima de uma obra, de um ritual maligno. Entenda que essa análise não vem de fora para dentro, é você quem tem que se autoanalisar. Quer ver um outro exemplo? Deus nos dotou de capacidades, independente de qual seja o seu grau de instrução. Não estou falando de instrução, não. Estou falando de formação, não. Eu estou falando de capacidade. Deus te dotou de uma capacidade, ou de várias capacidades. Porque Deus quer que você viva feliz. Deus quer a sua felicidade. Jesus disse: eu vim, olha só, preste atenção nessas palavras, porque elas são do próprio Jesus. Ele disse: eu vim para que tenhais vida, e vida com abundância. Então quer dizer, Jesus só veio a esse mundo para promover vida e vida abundante, aqui e nos céus. Ele veio para fazer se cumprir aqui na terra, para que você viva aqui na terra, nesse mundo, como se já estivesse nos céus. É só você lembrar da oração do Pai Nosso. Ele diz, logo no início: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como é nos céus. Então, a vontade de Deus é que você tenha uma vida feliz aqui na terra, embora Ele não tenha te excluído de ter aflições, mas Ele diz que para nós termos bom ânimo. A Bíblia chega a explicitar isso, dizendo que o choro, ele dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Então, se alguma coisa está fugindo dessa natureza, que é a natureza que Deus propôs para nós, foi o plano de Deus para nós, é porque existe algo que está atrapalhando o seu projeto de Deus. Você está carregando um peso espiritual. Você está sendo vítima de uma obra maligna, de um ritual maligno. Então, preste muita atenção, porque nós vamos aqui dar exemplos de como se livrar disso. Só tem um jeito de você começar a vencer esses males, que é com o uso da sua fé. Entenda que quando eu digo que os males espirituais só se vencem espiritualmente.
Então é preciso que você tenha a sua fé avivada, a sua fé. A sua fé tem que estar pautada, colocada, depositada 100% em Deus, para que Ele possa te revestir de forças, para que você vença a sua batalha interna contra as forças malignas e consiga se livrar. E uma vez livre, você fique cheio do poder e da presença de Deus na sua vida, ao passo em que as obras malignas e as forças malignas que tentarem retornar, ou outras que vierem contra a sua vida, encontrem a sua vida protegida e guardada por Deus. Então entenda a importância de você ter uma vida espiritual saudável, de você estar ligado a Deus, unido a Deus. A palavra de Deus diz que o justo, ele viverá pela fé, ele terá vida pela fé. Todavia, o meu justo, a Bíblia diz, quer dizer, você é justificado diante de Deus, você é perdoado por Deus, você é protegido por Deus, mediante a sua fé. Mediante a sua fé. Então vamos começar aqui, passo a passo. Passo a passo. Entenda que aí a gente vai falar agora sobre religião em geral, sem menosprezar nenhuma delas, mas vamos falar no geral. Em quase todas as religiões é mencionado um pacto que é realizado sempre às sextas-feiras pelas forças do mal, que é o pacto de sangue. A Bíblia mesmo fala que o homem, para se aliançar a Deus, ou para ter os seus pecados perdoados no Antigo Testamento, ele tinha que imolar um animal, sacrificar um animal, para que seus pecados fossem encobertos por Deus, e ali era feito um pacto de purificação, de cobertura de pecados. Quer dizer, quando a pessoa sacrificava o animal, ela tinha os seus pecados encobertos e tinha uma vida íntegra e protegida por Deus. Isso acontecia no Antigo Testamento. E esse pacto feito com sangue, ele permanece até hoje. Só que na vida daqueles que creem no Senhor, daqueles que confiam as suas vidas nas mãos de Deus, esse pacto é feito hoje pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus Cristo, que foi sacrificado, ele se entregou, ele morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados, ele deu a sua vida na cruz para que nós fôssemos perdoados, e o sangue de Jesus nos lava e nos liberta de todo o pecado. Então veja que até hoje nós estamos guardados por um pacto de sangue. E as forças espirituais malignas, quando elas recebem sangue para fazer determinada obra, esse espírito nunca termina o seu trabalho, nunca desiste enquanto ele não cumpre aquele pacto de sangue. Aquele pacto de sangue não tem prazo de validade. Então, se você for vítima de um ritual com sangue, entenda que esse espírito que foi direcionado para a sua vida, ele não vai desistir. Ele não vai parar. Não adianta você sair de um lugar para o outro. Não adianta você mudar de trabalho, mudar de área profissional. Não adianta você mudar de casamento, encerrar o relacionamento e começar um outro. Porque se você foi vítima de uma obra de sangue, esse espírito vai continuar agindo e destruindo. Então entenda, aí você começa a fazer sentido aquilo que nós falávamos lá atrás. Por exemplo, se perseguindo a sua vida estiver um espírito ligado ao vício, não adianta você se internar, não adianta você fazer tratamento, não adianta você mudar de lugar. Esse espírito vai te levar a fraquejar e a recair nesse vício, porque ele está dirigido à sua vida por meio de sangue. Como se livrar então?
se você tiver sobre a sua vida a cobertura de um sangue maior, mais forte. E aí eu estou falando do sangue precioso do Senhor Jesus. Só através do sangue de Jesus você se livra de uma obra de sangue contra a sua vida. Se alguém determinou, fez um pacto com o mal, ofereceu sangue a alguma entidade para que ela te persiga, aí eu estou falando, pode ser na área sentimental, na sua saúde, na sua vida familiar, na sua vida profissional, pode ser com relação à sua beleza, à sua saúde física. Então você tem que estar atento. Você precisa se proteger. E outras formas também que o mal tem como se apoderar. Vou dar mais alguns exemplos. E aí você vai analisando. Por exemplo, você é muito bom naquilo que você faz, independente de qual seja a sua área profissional. Você é um excelente profissional na sua área, mas você não consegue desenvolver. Você vê outros profissionais que não têm a mesma qualificação que você, não fazem tão bem o que você faz. Esses avançam, esses conquistam, esses crescem, são felizes na sua área, e você, que sabe da sua qualificação, sabe que você é bom naquilo que faz, a coisa não funciona, não vai para frente, não desenvolve. Se você quer, você tem que me oferecer. Você tem que colocar a sua mente, o seu intelecto para funcionar. Tem que pensar. Pensa aí. Será que falta em você trabalho, disposição? Será que você negligencia? Será que você não está atualizado? Aí você talvez esteja me dizendo assim consigo mesmo: não, eu sou o melhor. Eu estou atualizado, eu trabalho, eu batalho. Só que parece que as coisas estão amarradas, emperradas, não andam. Provavelmente alguém ofereceu às entidades algo ligado à sua vida profissional para que você fique atrofiado financeiramente. Então você precisa se libertar, e aí não adianta você estudar mais, você se qualificar mais. Eu vou te falar, nessa minha vida caminhando na fé, eu já atendi pessoas que estavam com a vida completamente atrofiada, amarrada, e eram excepcionais profissionais. Médicos, engenheiros, pessoas formadas em administração de empresas, pessoas super qualificadas com 2, 3 diplomas, e mesmo assim não conseguiam evoluir. Empresários com fábrica com 30, 35 funcionários, que trabalhavam, pagavam seus funcionários e ficavam às vezes devendo a fornecedores. Atendi casos de profissionais que tinham 25 funcionários e que estavam devendo dinheiro à agiota para poder completar a folha de pagamento. Ele aparentemente, quem olhava dizia que estava tudo bem, mas estava devendo mais do que aquele que era assalariado. O funcionário dele levava uma vida no particular melhor do que o empregador. No final do mês, na hora de pagar ali, todo mundo saía feliz, e no balanço do mês o dono do negócio ficava triste, deprimido, porque não tinha obtido lucro.
trabalhando bem, com bons produtos, mas a vida completamente desgraçada por conta de um ritual maligno. E aí, uma vez essa pessoa se livrando, se libertando desse mal, as coisas começaram a caminhar. Esse caso de uma empresária que eu atendi, eu vou preservar o nome dela aqui por uma questão de ética, ela tinha 27 funcionários e não prosperava. Ela tinha uma fábrica gigantesca e vivia deprimida, tomando remédio, devendo agiota. No dia em que ela se libertou desse ritual de amarração que estava sobre a vida dela, ela reduziu. Interessante isso. Ela descobriu que pessoas ligadas à sua própria empresa eram as pessoas responsáveis pelos rituais que estavam atrapalhando a vida dela. Ela reduziu o número de funcionários para 8 funcionários e passou a prosperar como nunca tinha prosperado antes, porque Deus estava abençoando a vida dela e guardando a vida dela do mal. Então as obras do mal já não tinham mais domínio sobre ela. Então nós vamos agora começar a falar sobre o outro lado. A gente falou muito sobre o que o mal provoca, mas agora nós vamos falar sobre o que Deus faz. O que Deus faz para nos ajudar a vencer esse mal. E você vem comigo, em nome de Jesus, para que a gente possa avançar em nome de Jesus. Se você tem a sua Bíblia aí, seja ela evangélica ou não, católica, espírita, independente qual seja a sua versão da sua Bíblia, abra ela no livro de Tiago, capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura de Tiago, capítulo 4, do versículo 3 até o versículo 8. Então, Tiago 4, capítulo 3. Tiago 4, capítulo 4, versículo 3. Pegue aí a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, porque nós vamos aqui fazer a leitura dessa palavra. E você vai começar a entender. Vai começar a fazer sentido na sua vida. Talvez você tenha identificado um ou mais problemas como estes que tem te acompanhado. Mas em nome de Jesus, essa noite, o poder de Deus vai vir sobre a sua vida. E você vai aprender a como enfrentar esse mal e vencer esse mal pela fé. Em nome de Jesus. Então, prepare aí, pega a sua Bíblia. Tiago 4, capítulo 3, Tiago, capítulo 4, versículo a partir do 3. Vamos começar a ler a partir do 3. Em nome de Jesus. E perdido em meu caminho, procurei teu abrigo quando o mundo me abandonou. Vamos juntos em nome do Senhor Jesus. Eu quero pedir a você encarecidamente, me ajude compartilhando a live. Nós precisamos dos compartilhamentos para poder levar essa palavra até mais pessoas. Meu amigo Renato está conosco, meu irmão está conosco para participar conosco dessa live. Deus abençoe a sua vida, Renatão, tamo junto. Meu barbeiro, homem que cuida do meu estilo aí. Se você mora aqui em São Gonçalo, no Jardim Catarina, não deixe de procurar a barbearia do Renato. Cara, excepcional, profissional. Além de ser uma pessoa muito especial, gente finíssima. Nosso barbeiro de Sevilha, Renato, está aí conosco em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, varão. Então vamos lá, Tiago, capítulo 4, versículo 3. Vamos acompanhar a santa palavra de Deus
E se você puder me ajudar compartilhando nos grupos, nos seus grupos no Facebook, essa live, faça isso. Seja um semeador da palavra de Deus, em nome de Jesus. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus, lembrando que nós estamos lendo Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 3. Diz assim: pedis, olha só, Deus falando, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Adúlteros, aí quando fala em adúlteros, está englobando adúlteros e adúlteras, é o gênero, tá? Adúlteros, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós, que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Aí eu quero comentar um pouquinho mais sobre o que nós lemos até agora. Veja que a Bíblia diz assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Entenda que quando você faz um pedido a Deus, Deus vai ver qual é a intenção do seu coração em cima daquele pedido. E entenda que você ser feliz, você possuir algo, você ter algo para o seu benefício, não é pecado. Mas a Bíblia diz que você pede para gastardes em vossos deleites. Entenda, é que quando você pede mal, é quando você quer ter para se sobrepor a alguém, ou para se envaidecer, ou demonstrar que você tem mais do que alguém. Aí diz assim, adúlteros, não sabeis que a amizade do mundo é inimiga contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aí, quando se fala sobre o mundo, não está falando de planeta, não está falando de natureza, não está falando de animais, não está falando... Quando fala amigos do mundo, é amigos das forças que governam este mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E o maligno é inimigo de Deus, e quem é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus, como o próprio maligno é inimigo de Deus. Aí diz assim, ó, ou cuidai vós, em vão diz as Escrituras, o Espírito que habita em vós, olha só, o Espírito que habita em vós tem ciúmes, o Espírito Santo tem ciúmes. Renato, vamos orar daqui a pouquinho, às 0 horas nós vamos entrar em oração e você está conosco, lógico, estamos juntos, você vai superar isso. A Bíblia diz que não há mal que dure para sempre, ainda diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não esqueça do que diz o Salmo 50, invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás, Renato. Então, daqui a pouquinho, meia-noite, vamos orar juntos. Já vou te pedir, prepara um copo com água aí onde você está. Nós vamos consagrar água, você vai beber, e a partir do momento em que você beber da água consagrada, você já vai sentir a diferença. Essa angústia vai cessar. Essa angústia vai cessar. Em nome de Jesus. Essa angústia vai cessar. Mas aí, vamos dar sequência aqui. Diz que o Espírito de Deus tem ciúme de nós. Aí eu te falei lá, a gente estava falando aqui na live. Você imagina se a Bíblia garante que o Espírito de Deus tem ciúme de nós? Uma vez nós estando na presença dele, a nossa vida estando pautada na presença dele, você acha que Deus, que tem ciúme de nós,
vai permitir que um espírito caído possa tocar nos seus, mesmo esse tendo sido recebido oferendas, trabalhos, feitiços, rituais para que ele possa afligir a sua vida? Não vai, porque o Espírito Santo tem ciúme de nós. Então diz assim, olha só que coisa linda. Antes ele dá maior graça. O que diz a Bíblia? Que Deus dá a maior graça. Sabe o que significa graça? Significa favor imerecido. Graça é a bondade de Deus se sobrepondo ao fato de nós termos mérito ou não. Porque nós somos falhos, nós pecamos, nós erramos, mas a graça de Deus sobrepõe-se às nossas falhas e nos abençoa, e nos protege, e nos livra. Porque Deus nos dá maior graça. Aí diz assim, antes ele dá maior graça, portanto diz Deus, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aí está explicada uma coisa, que se você é conhecedor das Escrituras, né, diz que o homem segundo o coração de Deus, que era o rei Davi, era um homem segundo o coração de Deus. Aí você olha para a história de Davi e vê que Davi inúmeras vezes falhou e pecou. E aí ele disse, mas como é que pode, com tantos pecados, com tantas falhas, esse homem ainda ser o homem segundo o coração de Deus? É porque Davi, ele não era uma pessoa orgulhosa. Ele errava como nós erramos, só que ele não era orgulhoso. Ele se quebrantava diante de Deus, ele pedia o perdão de Deus, e ele buscava o perdão de Deus, e Deus o perdoava. A graça vinha até ele e se sobrepunha ao pecado dele. E por isso que a vida de Davi foi uma vida vitoriosa, porque ele não perdeu essa humildade, ele não saiu da presença de Deus. Ele não tentou caminhar com as próprias forças, andar com as próprias pernas. Ele não era uma pessoa orgulhosa. Aí diz assim, próximo versículo, que diz aqui, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando a Bíblia fala ali, resistir ao diabo, não quer dizer o próprio Satanás, porque esse mesmo não pode sair do inferno. A Bíblia diz que Deus tem ele lá preso com correntes. Mas quando a Bíblia fala sobre resistir ao diabo, ele fugirá de vós, ele está chamando todos os espíritos malignos, a toda a classe infernal de forças espirituais malignas. Se você se sujeita a Deus e resiste a ele, ele tem que fugir da sua presença. É o que a Bíblia garante. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Quer dizer, o primeiro passo, eu ando em humildade debaixo da graça de Deus, humilde na presença de Deus, e aí eu resisto às tentações que vêm contra a minha vida, que querem me afastar dessa presença, e aí Satanás não tem como agir. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aí diz assim, olha só as condições para que você tenha uma vida protegida e guardada. Nós falamos sobre a ação maligna, mas vamos falar agora sobre como se proteger dela e como se livrar dessa ação maligna. Olha, chegai-vos a Deus. Entenda que você precisa procurar Deus. Deus não vai invadir a sua vida. Deus não vai tomar a sua vida à força. Não vai fazer parte da sua vida na força. Lembra daquela passagem que Jesus disse assim, eis que eu estou à porta e bato. Ele chega à tua porta, a porta da sua vida, e bate. E hoje ele está me usando para bater a porta do seu coração. Hoje eu estou sendo ferramenta de Deus para que ele possa bater a porta do seu coração. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. Deus diz, se alguém abrir, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Quer dizer, eu vou entrar e vou estabelecer com ele um relacionamento.
nós vamos nos relacionar, nós vamos estar próximos. E é o que diz a Bíblia aqui no livro de Tiago, quando diz: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Aí diz assim, ó, limpai as vossas mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. É aquela pessoa, quando a Bíblia fala de voz de duplo ânimo, é aquela pessoa que um dia acorda achando que Deus está com ela e tudo está bem. Aí no outro dia ela já acorda igual aquele personagem do desenho, ó vida, ó azar. Acha que é a pior pessoa do mundo. Ela um dia está bem, outro dia está mal. A vida dela é uma gangorra espiritual. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Aí depois da manhã eu estou bem, depois eu estou mal. A Bíblia diz assim, ó, voz de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Quer dizer, quando você purifica o seu coração, quando você limpa o seu coração. E aí, como é que eu faço isso, Diácono Danilo? Como é que eu limpo o meu coração? Você limpa o seu coração deixando de praticar as obras más, pedindo perdão a Deus pelas suas falhas. A Bíblia diz que ainda que o nosso pecado seja vermelho como carmesim, Deus nos purifica e nos torna mais alvos do que a neve. Se nós confessarmos os nossos pecados a Deus e deixarmos, Ele nos torna mais alvos do que a neve. Então quer dizer, aí você purifica o seu coração. Quando você libera perdão àquela pessoa que te fez mal, você está purificando o seu coração. Quando você deixa de praticar obras más, deixa de compactuar, de participar de coisas negativas, você está limpando o seu coração. Aí diz assim, ó, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Limpai as vossas mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Se você tiver um coração puro, e aí eu vou voltar mais uma vez à história de Davi, e se você é conhecedor das Escrituras, Davi, depois de pecar de forma violenta, Davi adulterou, traiu um homem da sua confiança, ordenou a morte dele. Então ele tinha feito uma série de pecados e ele viu a mão de Deus pesar sobre ele e ele fez a seguinte oração: cria, Deus, em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E é isso que diz o livro de Tiago quando diz que nós devemos purificar o nosso coração para que a obra de Deus se manifeste na sua vida. Mais atrás, no Antigo Testamento, quando o povo de Israel estava no deserto e havia uma rebelião contra a autoridade de Moisés, e o povo falou assim, eu não quero que Deus fale só por você, eu não sei se é Deus que está falando por você, eu quero que Deus fale conosco. Sabe o que Moisés disse para o povo? Purificai-vos hoje, porque o Senhor falará com vós amanhã. Então, o primeiro passo para você ouvir a voz de Deus é a purificação das suas obras. É você, com a sua consciência, a sua fé, a sua consciência. A sua fé é uma fé racional. Você não pode ser um religioso, achando que pode esconder qualquer coisa de Deus, qualquer prática de Deus. Não dá. Não dá. Você tem que ser sincero, abrir o seu coração e lançar de você aquilo que te faz mal, o peso espiritual que você carrega. Quando você faz isso, você purifica a sua mente, o seu coração. Deus vem sobre a sua vida, guarda você, protege você, passa a ter ciúmes de você. Olha que Deus fala que o povo dele, Ele o constituiu como tesouro particular de Deus. Ele chama o seu povo de tesouro particular. Chama você que crê em Cristo de sacerdócio santo e real. Chama você de carvalhos de justiça. Deus quer o melhor. Nós é que precisamos chegar até Ele para que Ele possa chegar até nós e nos fortalecer. Aí diz assim, ó, vamos aqui fazer uma referência a mais e vamos nos preparar para a oração da meia-noite. Quero te pedir que prepare um copo com água ou uma garrafa d'água. Se você tem familiares que você quer que sejam abençoados,
por meio desse propósito, prepare uma garrafa com água. Se você está sozinho, prepare um copo com água. Eu vou preparar o meu agora, aqui mesmo ao vivo, para todo mundo ver. Porque eu também quero ser abençoado. Então, eu vou aqui preparar minha água. Faça o mesmo, porque daqui a pouquinho nós vamos orar. Faltam 5 minutos para meia-noite e nós vamos orar. À meia-noite em ponto nós vamos estar em oração para que Deus faça o milagre. Mas diz assim, eu quero que você compartilhe, ouça essa palavra que está em Lucas capítulo 10, no versículo 16, diz assim: aquele que dá ouvidos a vocês está me dando ouvidos. Olha o que Deus fala acerca dos seus discípulos. Aquele que dá ouvidos ao que você está dizendo, dá ouvidos a mim. Aquele que rejeita, está me rejeitando. Aquele que está me rejeitando e também está rejeitando aquele que me enviou. Aí diz o versículo seguinte: os 70 discípulos que Jesus mandou de 2 em 2 retornaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. Mais uma vez, um texto que comprova de que se você se achega a Deus e purifica o teu coração, purifica a tua vida, para de praticar as obras que desagradam a Deus. Deus te reveste de autoridade, te enche de poder e blinda a sua vida contra as ações e os rituais malignos. E aí diz assim, se nos submetem em teu nome. Aí Jesus, trazendo os discípulos a uma postura de humildade, disse assim: ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. E depois diz a ele: eu dei a vocês autoridade para pisardes sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Nada lhes fará dano. Agora, compete a você. Se você crê, como diz o primeiro versículo, Lucas capítulo 10, versículo 16. Aquele que dá ouvidos a vocês, falando dos discípulos, daqueles que Jesus enviou. E eu estou aqui como um daqueles que o Senhor enviou. Então, se você dá ouvidos ao que eu estou te falando hoje, a palavra de Deus é quem te dá a garantia. Aquele que dá ouvidos a vocês está me dando ouvidos. E aquele que os rejeita está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou também. Então, se você hoje está ouvindo essa palavra, se você pegar esse espírito, se você colocar essa palavra de hoje no seu coração, absolutamente nada poderá lhe causar dano. É hoje o dia da virada. É hoje o dia da transformação. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Prepare aí o seu copo com água. São 23 horas e 58 minutos. É momento de nós falarmos com Deus. É momento de oração. Vamos orar. Una a sua fé à minha. Vamos falar com Deus em nome de Jesus. Ó Deus soberano e poderoso, bendito seja o teu nome, Senhor. Louvado e engrandecido é o teu Santo Espírito, meu Pai. Santo de Israel, em teu nome, santo e sublime, nós estamos essa noite, meu Pai. E eu uno a minha fé a deste irmão que está conosco, a desta irmã,
em favor, meu Pai, das vidas que estão sofrendo. E aí, meu Pai, eu quero te apresentar a vida do Altair Francisco do Nascimento. Quero apresentar a vida da Teresa de Souza Santana, do Augusto Sena e de outros tantos, meu Pai, que estão aqui mencionados neste livro de oração, meu Pai. Meu Deus, eu te peço, eu uno a minha fé deste irmão que está conosco e clamo aos céus pela tua misericórdia. Pai, há pessoas que estão nesse momento orando com o coração angustiado e triste, meu Pai. Pessoas que estão lutando contra a depressão. Muitos estão lutando contra o sentimento de desalento por conta dessa pandemia. Pessoas que agora sofrem e sentem dores no mais profundo da sua alma por causa de perdas que agora parecem irreparáveis. Há feridas na alma, meu Pai, que nesse momento machucam e dilaceram e parecem que vão engolir e suprimir toda a vida, meu Pai, dessa criatura que ora conosco. Mas nós cremos, meu Deus, na tua fidelidade ao Espírito Santo. Cremos no teu poder e no soberano sacrifício de Jesus, que nos dá, meu Pai, o direito a entrarmos no trono da tua glória, na tua presença, adentrarmos, meu Pai, nos palácios celestiais e nos apresentarmos a ti. E te pedir, meu Pai, que o Senhor venha curar, meu Pai, curar a nossa alma. Ó soberano Deus Todo-Poderoso, o Senhor pode quebrar as cadeias que aprisionam essa pessoa a essa tristeza profunda, a esta angústia, a estas dores, a este sofrimento, a este sentimento de mágoa, de rancor. Soberano de Israel, o Senhor tem todo o poder, meu Pai. E nós sabemos, meu Deus, que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Somos completamente dependentes do teu poder, meu Pai. E por isso, meu Deus, nessa madrugada nós entramos à presença do trono da tua glória e queremos, meu Pai, suplicar o teu favor, a tua graça. Nós fazemos aquilo que a tua palavra nos orienta a fazer, que é chegar até a ti, meu Pai. E eu quero apresentar cada vida representada neste livro de oração, que cada vida aqui contida seja apresentada a ti, assim como cada um que está orando conosco, que está ao vivo nessa live, que está presenciando este momento de oração, meu Pai. Não importa qual seja o motivo com o qual ela chegou a esse estágio de dor, mas ela está diante de ti. E eu suplico, meu Pai, o teu favor por cada um deles. Pai, assim como o Senhor tem cuidado da minha vida, cuida da vida dos meus irmãos. Pai, assim como um dia o Senhor me achou, e eu sem ter mérito algum, sem nada, meu Pai, porque eu não tenho méritos. Eu sei, meu Pai, que em mim não há nada de especial para te apresentar. Mas ainda assim o teu amor me alcançou, a tua graça me alcançou. E por mais de uma vez o Senhor virou meu cativeiro, meu Pai. Quando diante dos homens não havia mais solução, eu estaria fadado à morte. O Senhor me deu vida, soprou vida no meu corpo amortecido, meu Pai. E me ergueu para que eu continuasse falando da tua palavra e sendo testemunho vivo do teu poder, meu Pai. Meu Deus, eu não vou me esquecer daquilo que o Senhor fez na minha vida.
mesmo sem eu ter mérito algum. Há pessoas aqui, meu Pai, que estão internadas com câncer. Eu mesmo recebi esse diagnóstico, meu Pai. Eu mesmo recebi esse diagnóstico, mas o Senhor mudou o quadro. O Senhor mudou, meu Pai, o teu poder me alcançou. Então alcance a cada criatura, meu Pai, que precisa de ajuda. Alcança, meu Pai, esse leito de UTI, de CTI. Alcance essa enfermaria, meu Pai. Alcança aquele que está infectado, meu Deus, por esse vírus maldito da Covid-19. Meu Pai, a tua palavra diz que onde se duas ou mais pessoas concordassem acerca de qualquer coisa, seria concordado nos céus. E se duas pessoas desligassem qualquer coisa aqui na terra, seria desligado nos céus. Meu Pai, em nome de Jesus, na autoridade que o teu Espírito nos investiu, meu Pai. Meu Deus, eu quero amaldiçoar esse vírus da Covid-19. Seja maldito, morra vírus. Seja mal, nunca mais você tenha poder sobre essa vida. Seja destruído pela fé em nome de Jesus. Seja extirpado, queimado, reduzido a nada, para que o nome do Senhor seja glorificado. Assim também todas as enfermidades, todos os males, todas as obras malignas, toda obra de olho grande, de feitiçaria, toda obra feita, meu Pai, toda arma forjada, caia por terra e seja destruída. Em nome de Jesus. Soberano Deus, que cada vida que está comigo, meu Pai, ligando esta oração, seja guardada pelo teu Espírito, seja protegida contra todo mal. Pai, em nome de Jesus, defenda essas vidas, meu Pai, proteja essas vidas, fortaleça esse coração, essa alma, tire essa tristeza, tire essa angústia, meu Pai, porque o Senhor é poderoso para fazer o milagre acontecer agora. Agora, como diz a tua palavra, Pai, clama-me do dia da tua angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Eu creio que esta palavra é fiel e verdadeira. Meu Deus, eu quero fazer uso da autoridade que o Senhor nos deu. E o Senhor diz que tudo que nós apresentarmos a Ti em oração é santificado. Por isso, meu Pai, eu apresento a Ti, neste momento, este copo com água. Meu Deus, fluidifica, santifica esta água, meu Pai. Coloca nela as virtudes do Teu Espírito. Que cada molécula dessa água seja cheia da Tua presença. E ao bebermos desta água, meu Pai, toda a força do mal seja quebrada, toda a dor seja arrancada, toda a enfermidade seja paralisada, detida e destruída. E que essa água, meu Pai, seja a força, seja o fortalecimento do sistema imunológico. Meu Pai, liga o que estiver cortado, fortalece, meu Pai, purifica. Pai, assim como esse copo d'água, essa água é pura e limpa e não tem nada nela. Não há nada que adultere essa água. Pai, em nome de Jesus, assim seja a alma deste irmão e dessa irmã que vai beber dessa água. Que todo aquele que beber dessa água seja purificado de todos os males, de todas as enfermidades e seja protegido. Assim eu te peço e suplico a Ti, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém e graças a Deus. Beba da sua água e seja abençoado em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Meu amigo, meu irmão Diácono Doriva Barreto está conosco. Que Deus lhe abençoe, varão.
Que Deus lhe fortaleça, que Ele seja contigo e que o Senhor continue sendo este homem de Deus, ganhador de almas, trabalhador do reino dos céus. Que Deus multiplique os teus talentos, varão, e te faça grande entre os grandes, para a glória do nome do Senhor Jesus. Quero convidar os irmãos que estão agora conosco, que não estavam antes, não estavam participando da live, que entraram agora, para participar de uma semana especial de ensinamento sobre batalha espiritual. Nós iniciamos na segunda-feira, mas eu infelizmente tive problemas com o meu aparelho e vamos reiniciar nessa segunda-feira. Vamos repetir a primeira aula, e terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, é uma semana inteira, de segunda a domingo nós vamos falar sobre batalha espiritual. Prepare papel e caneta para anotar e venha participar conosco. A semana da batalha espiritual vai da próxima segunda até o próximo domingo. Nós vamos iniciar a nossa live às 23 horas em ponto, mais cedo, porque às 23h45 a gente encerra o estudo, e aí eu encerro a live por uns 5 ou 6 minutos e depois retorno para fazer a oração da meia-noite. Então vai ser uma semana de orações diárias e de ensino sobre batalha espiritual, e eu tenho certeza que se você participar conosco no domingo que vem, a sua vida vai ser outra. No barato, no mínimo do mínimo, você vai ter um conhecimento profundo sobre como vencer o seu inimigo e vai estar espiritualmente fortalecido por uma semana de oração. Então quero te convidar em especial para estar conosco, e convide outras pessoas para participar. E vamos juntos semear a palavra de Deus e formar um novo exército para fazer a vontade de Deus. Existem pessoas sofrendo, existem pessoas que estão profundamente feridas pelo mal. Você não tem noção de como existem pessoas, almas, que são preciosas para Deus, mas que estão gemendo, sofrendo, sendo massacradas por Satanás. E Deus nos confiou esse ministério de ganhar almas, de tirar as pessoas do império das trevas e trazer para a luz. Mas eu sozinho não posso fazer nada. Sozinho eu não faço nada. Eu preciso da sua ajuda, preciso da sua participação. Então me ajude, convide pessoas para participar conosco, convide pessoas através dessa live, compartilhe essa live entre seus grupos, entre seus amigos, e vamos ganhar almas para o reino de Deus. Quero agradecer a presença da minha irmã Valdene Pires, a qual eu gentilmente convidei há poucos instantes. Ela está conosco orando. Que Deus abençoe a sua vida, a vida do evangelista, meu amigo. Que vocês continuem sendo bênção para a minha vida, para o meu ministério e para outras tantas pessoas que recebem as suas orações. Missionário, é um prazer tê-la conosco. Que Deus abençoe a sua vida, seu trabalho e seu ministério. Então, quero agradecer também a sua presença e quero convidá-los a estar conosco semana que vem também. A todos que ficam, quero desejar-los um restante de noite abençoado, e que o dia de amanhã seja frutífero. Que o Senhor lhe abra o seu bom tesouro, prospere a obra de suas mãos e lhe dê a paz que excede a todo entendimento. Em nome de Jesus. Quero encerrar essa live desejando a todos um excelente final de semana e que Deus abençoe os meus amigos. Nós vamos continuar em oração, mas que Deus abençoe vocês de forma rica, poderosa e abundante, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima.